Filhos, vamos hoje para o tema muito interessante. Por que Jesus Cristo veio? Por que Jesus Cristo veio? Há muita gente que anda por aí a confundir o motivo da vinda de Jesus. Alguém está entendendo isto? Há muita gente que anda por aí, Jesus veio porque você era para que o desempregado se torne empregado, para que o desendinheirado se torne endinheirado. Alguém está aqui? Nada disso aí foi o motivo de Jesus vir. É bem verdade que enquanto Jesus estava na terra, e mesmo agora, ele ainda opera milagres no que diz respeito a essas áreas. Mas nós estamos a falar do motivo. Que significa que ninguém tem que lhe cobrar se aquelas outras áreas ele não fizer nada. Porque não significa que ele não tenha interesse com as pessoas. Mas significa que ele veio por um motivo. Quando Jesus está a caminhar com os seus discípulos e passam por uma região assim, a fronteira da Síria, aparece uma mulher sirofenícia e diz para ele: mestre, senhor, rabi, rabone, etc. Olha, minha filha está moribunda, ou seja, está cheia de demônios, está a padecer, está endemoniada. Venha, ou seja, faça aqui alguma coisa para que ela seja liberta, seja curada, verdade ou não? Então Jesus disse: olha, não vim para ti, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é isso? Pastor, então ele só veio para salvar os judeus. Não é isso. Jesus veio para salvar o mundo. Por isso que João 3,16 diz que veio para a humanidade, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu estou a citar esta passagem? Esta passagem demonstra claramente que Jesus é uma pessoa consciente dos motivos pelos quais ele veio. Alguém está entendendo isso? Esta passagem, com ela, não estou a descartar o fato de que Jesus veio para salvar a humanidade. O que eu estou a usar nesta passagem é o fato de que Jesus é alguém que não é manipulável. É alguém que é ciente do que ele veio fazer. E se ele cura a filha daquela menina, ele cura excepcionalmente. E se ele responde às outras necessidades da minha vida, isso chama-se exceções. Mas há uma coisa principal, ou seja, há uma coisa pela qual ele veio. Porque se eu disser principal, alguém vai dizer, e para as outras também. Não. Há uma coisa pela qual ele veio. As outras coisas ele só faz porque faz. Mas o motivo da sua vinda é um só. É um só. Podemos vir juntos aí? Por que Jesus Cristo veio? Ponto número 1. Para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade dos seus pecados. Para salvar a humanidade dos seus pecados. Alguém? Ok. Aqueles que estão atentos, trazem caneta sempre. Então, os crentes dizem, só vou escrever no domingo. Não, todos os cultos são cultos ao Senhor. Quem manda no culto é Deus. Aleluia. Quem manda no culto quem? Ponto final. Ponto final. Para salvar a humanidade dos seus pecados, vírgula. Uma vez que, vírgula, para salvar a humanidade dos seus pecados, vírgula, uma vez que, vírgula, todos os homens, homens aí estão a falar de mulher e homem, não é isso? Todos os homens, ou toda a humanidade, pode ser, se quiser, uma vez que todos os homens, ou toda a humanidade, todos os homens, conforme eu tinha dito antes, estão encerrados, ou colocados, né? Estão encerrados debaixo do pecado, vírgula, maldição. Pecado, vírgula, maldição. Pecado, vírgula, maldição. Estão encerrados debaixo do pecado ou da maldição.
vírgula, devendo apenas ser justificados. Meu Deus, está alguém aqui na igreja? Devendo apenas ser justificados, por Cristo Jesus. Ah, meu Deus. Todos os homens estão encerrados debaixo do pé, vírgula, da maldição, devendo apenas ser justificados por Cristo quem? Jesus, vírgula, pelo seu sangue. Meu Deus. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Marco dizia aqui, pelo sangue, não é isso? Justificados por Cristo Jesus, vírgula, pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Marcos 10, versículo 45. Alguém já chegou? Pastor, acaba de citar, como assim? 10, versículo 45. O que é que vai dizer aí? Muito rapidamente, caros leitores. Porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Porque o Filho do Homem também não veio para ser, mas para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de... Para servir e dar a sua vida em resgate de... Fecha seus... Damos-te graças, Pai. Louvamos o teu nome, bendito seja. Obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado por mostrar a sua benevolência para conosco. Senhor, queremos falar de Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que nos amou primeiro, aquele que, em resgate da nossa vida, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que adentrou nos céus e foi chamado Rei da Glória, porque foi achado digno pelo Senhor, para que se assentasse à destra da majestade. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Quem crê nele aqui? Quem crê em Jesus? Quem crê? Quem crê em Jesus? Oh, meu Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Então, Jesus diz que ele veio para servir. A Bíblia diz que, em Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O serviço que Cristo faz, primeiro, ele como bom pastor, não é alguém que procurava se colocar como soberano sobre as suas ovelhas, mas como aquele que vinha para servir as suas ovelhas. Segundo, como aquele que veio morrer pelas suas ovelhas, ele se dá como resgate para que as suas ovelhas possam alcançar salvação. Alguém está aqui? Então, esta é a missão de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para se vangloriar, não veio para se exaltar, mas veio para se entregar, para que eu e você sejamos resgatados. Porque dissemos aqui no tópico que o homem estava o quê? Estava o quê? Encerrado no pecado. Todos nós nos levaram, nos embutiram lá no pecado, nos atiraram lá. Malditos. É o que nós éramos. Mas Cristo veio e disse: eu vou resgatar a estes. Meu Deus, está alguém aqui na igreja? Se fosse na outra igreja, teriam aplaudido a Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Quer dizer,
Ouvir que Jesus se deu em resgate de mim é motivo para eu pular, quebrar essas chapas. Isso é tão maravilhoso. Alguém pode aplaudir mais uma vez aqui? Aleluia! Graças a Deus. Não posso ficar quieto com isso. João 3,16, querido, diz o quê? Porque Deus fez o quê? Já escreveu aí, já registrou esse versículo, eu preciso registrar aí também no seu apontamento, tá bem? Registrou Marcos, não é isso? Então, João 3,16 diz o quê? Aí ele disse, nem preciso abrir, pastor. Tudo bem, não abra, mas leia. Mas diga. Por favor, diz o quê? Deus amou ao mundo ao ponto de fazer o quê? De tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que crer no Filho não pereça, mas faça o quê? Então, Deus prova o seu amor para com o mundo, dando o seu Filho, para que o Filho venha curar os doentes. Não. Para que o Filho venha dar emprego aos desempregados. Não. Para que o Filho salve as pessoas. Porque as pessoas estavam condenadas a perecer eternamente. As pessoas todas, todos nós, éramos dignos de ir para o inferno. A sentença para nós era inferno. O juiz já ia dar o martelo porque não havia nenhum justo sequer. O juiz olhou para nós e disse, não há outra sentença que posso dar a eles, mas o Cordeiro de Deus apresentou-se no santuário de Deus e pelo seu sangue purificou-nos para nos apresentar diante de Deus como justos para a glória de Deus. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Está alguém aqui na igreja? Esse é Jesus, meu irmão. Alguém está aqui? Então no versículo 17 ele diz o quê? Diz que este Filho do Homem, veja o quê? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para fazer o quê? Não para condenar, porque já estavam condenados. Ou seja, a nossa sentença já estava quase a ser declarada. Então o Filho veio não para nos condenar, mas para impedir a condenação. Para nos livrar da condenação. Chegou enquanto o pai pegava no martelo para dar, o Filho apareceu. Disse, olha pai, eis aqui o sangue, eis aqui as chagas, eis-me aqui pai, já paguei o preço. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Então diz que não para que condenasse. Veja o versículo como termina. Mas para quê? Mas para que o mundo fosse o quê? O mundo fosse o quê? Na igreja, para que o mundo fosse o quê? Aleluia! O mundo está a um pé da destruição eterna. E ele, pelo seu sangue, salva todo aquele que crê. Encontra vida eterna naquele que Pai enviou. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nesta noite? Aleluia! Meu Deus, que maravilha, que evangelho, Pai! Oh, meu Deus, o evangelho é uma bênção. Veja o que vai dizer aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo do número 15. De forma rápida, queridos, por favor, vamos aqui. Diz o que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Muito rapidamente, diz o que é aí. Qual é essa palavra fiel, meus queridos? Que o quê? Para quê? Esta é a palavra fiel e digna de aceitar. Se você aceitar isso e entender isso e viver por isso, você já está bem.
Assim. Você já está bem. Paulo diz que esta palavra é fiel e digna de aceitação. Aceite-a. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e um dos piores sou eu. Eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo está dando testemunho diante de todos. E está consciente que todos sabiam quem ele era. Então ele diz que se ele converteu o indivíduo como eu, então ele é real. E de facto ele vai cumprir. Essa é a missão dele. Porque eu, Paulo, ontem não tive o que comer. Como ele vai escrever em Filipenses, né? Filipenses, né? Diz que tenho fartura, não tenho fartura, mas tudo posso. É Filipenses, né? Sim. Ele vai escrever em Filipenses que eu não tenho chafana. Mas aqui ele diz que, olha, há uma coisa que eu tenho certeza, estou garantido. Porque tenho a prova. Eu era o pior de todos os pecadores. Agora, tenho na fartura, não tenho, isso oscila. Mas uma coisa ele tirou e não oscilou: o pecado. Eu era o pior, meus irmãos. Eu era o pior. Meu Deus, meu Deus. O ter oscila. O não ter também. Estou na igreja, na outra igreja aqui. O ter o quê? E não ter também. Mas o pecado que estava em mim não oscila. Ele limpou, ele purificou. Eu era o pior de todos os pecados. Está alguém aqui? Está alguém aqui? Graças a Deus. Podemos ir mais um pouquinho aqui. Esta é a missão. Alguém um dia disse: Senhor Vicente, eu queria entender uma coisa. Disse: olha, ultimamente as pessoas associam muito o evangelho à riqueza material. Disse, infelizmente eles não entendem o que. Então eu conversei com ele e disse: olha, quero dar um exemplo simples. Ele disse: dê-me lá, pastor. Ele disse: olha, você está aqui na cidade. Disse assim: você conduz um carro importado, Japão, China, etc. Um ar-condicionado. Você crê em Jesus? Sim, pastor, creio. Agora, você está um irmão lá, em Yamahuco, lá, as terras longínquas lá. Nem tem eletricidade, não tem estrada, não tem carro. A essa hora está a atravessar as ruas com uma enxada. Mas ele também crê em Jesus. Jesus falou com ele. Está alguém aqui nessa igreja? Jesus falou com aquele irmão de lá de Nicoadala, em Yamahuco, falou. Ele não morreu por aquele. Uma vez que a morte dele tem que ser notória no bolso. Aquele irmão acorda às 5. Às vezes nem tem nada para dar. A mandioca ainda não produziu lá embaixo. Tem que esperar. Tem que arrancar um pouco de matapa, batata doce ali, não sei o que, estar a ferver. E a alimentação dele. Ele tem um filho ali, às vezes está meio desnutrido. Mas ele crê em Jesus. A pergunta para mim é: Jesus falou com aquele? Não foi suficiente o que foi feito no Calvário para aquele? Só foi suficiente para aquele que é da town? É por isso, tenhamos cuidado em associar o evangelho com vida financeira. Há pessoas no Paquistão agora, estão a ser degolados. Degolados, saíram da América, do Brasil, até daqui de África, para ir pregar o evangelho. Estão a morrer, estão a deixar filhos em casa. E você ainda está preocupado em levantar as mãos e achar que a salvação de Jesus tem a ver com o teu bolso. You know what the gospel is? Sabe o que é?
Está alguém aqui na igreja? Jesus, então você não me salvou? Se me salvaste, faz lá um milagre aqui, de repente aparecer dinheiro. Faz lá alguma coisa, minha vida. Para provar que de facto o Senhor existe e me salva. São essas orações que há hoje. Desafia Deus. Prova Deus. Ora agora, diga a Ele para Ele fazer. Não fez nada na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Alguém está aqui na igreja? Que fez o quê? Para quê? Não faça o quê? Mas tenha o quê? Aleluia. E vou te dizer uma coisa. Sabe por que a igreja de hoje atualmente aplaude demônios e gosta de estar sempre a ver demônios e os crentes continuam endemoniados? É porque crentes de agora não conhecem Jesus. Entendeu o que está a explicar? O problema de agora, as pessoas estão toda hora a querer fazer showbiz de demônios, não sei o quê. É porque não conhecem Jesus. Quando o crente conhece Jesus, não está preocupado, ou seja, não está preocupado com essa coisa do demônio, porque sabe que Jesus, ao entrar na sua vida, já está liberto. Agora, a falta do evangelho genuíno é que complica os crentes. Ficam dizendo, minha vida não anda porque tem um demônio xixi, tem que andar atrás de coisas para tirar demônios. Segredo um só, para que nenhum demônio mais tenha autoridade sobre nós, é tirar o pecado. E o único que tira o pecado da humanidade chama-se Jesus Cristo. Alguém está aqui na igreja? Podemos ir mais um pouco? Ponto número 2. Ponto número 2. Para reconciliar o homem, meu Deus, o tempo já foi. Ponto número 2. Para reconciliar o homem com Deus. Pastor, então você disse uma coisa só, sim, uma. Mas dentro dessa uma coisa, há subconjuntos. Conhecem um conjunto? E dentro do conjunto temos... É verdade. Temos que criar subconjuntos com um conjunto. Depois irmos dizer, isto que está neste subconjunto pertence ao que está aqui no conjunto? Depois dizermos, pertence ou não? Vocês estavam nessa aula. Aleluia! Podemos ir aqui? Julguei. Para reconciliar o homem com Deus, reconciliar o homem com Deus, para a humanidade. Agora dissemos para reconciliar. Dentro desta salvação, quando ele salva, ele faz o quê? Reconcilia. Está a ver, né? Então, não é muitas coisas, muitas. Não é? Aqui tem muitas coisas. Não são muitas coisas, mas é uma só coisa em parcelas, né? Dentro daquele bolo. A ver, bolo. Tem ovo, tem o que mais? Cacau, tem o que? Tem milho, o que? Tem açúcar, tem trigo, tem jamo. Tem manteiga, não é? Não é isso aí? Tem uvas secas, não é isso? Tem o que mais ali? Tem royal, tem óleo, mostarda. Tem mais o quê? Maizena. Tem cereja no fim. Acabou. Vamos lá, Guilherme. Para reconciliar o homem com Deus, uma vez que, para reconciliar com Deus, desculpa, vírgula, uma vez que, vírgula, quando estava a meditar, escrevi, para reconciliar o homem com Deus, vírgula, uma vez que, vírgula, por causa do pecado, uma vez que, por causa do pecado, primeiro o homem estava encerrado, né? Pecado na maldição. Agora, por causa do pecado, o homem, no qual o homem estava encerrado, estava longe de quem? Deus. O pecado nos afastou de Deus. Vão ver que é a mesma coisa. Quando Ele nos salva do pecado para depois nos reconciliar com... Então,
para reconciliar o homem com Deus. Uma vez que, por causa do pecado, este homem, por causa do pecado, uma vez que, por causa do pecado, este homem, o homem, né? Estava destituído da glória de Deus. Uma vez que, por causa do pecado, o homem estava destituído da glória de Deus. Destituído significa afastado. Estava longe. Afastado. Destituído da glória de Deus. Barra. Vamos lá, coloca uma barrinha assim. Estava destituído da glória de Deus. Coloca uma barra assim. Barra. Afastado da presença de Deus. Longe da presença de Deus estava aqui. Nós estávamos aqui. Mas Deus não é onipresente. É onipresente. Mas nós não estávamos na presença dele. Agora que nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro, já temos acesso à sua presença. Alguém está aqui? É isso. O homem estava afastado da presença de quem? De Deus. Podemos ir rapidamente para Colossenses capítulo 1, versículo de número 19 e 20. Muito rapidamente. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz o que aí? Pois foi da agrado do Pai que o quê? Toda a plenitude de Deus habitasse nele. Para que fizesse o quê? E que, havendo por ele feito a paz, pelo quê? Por meio de quem? Fez o quê? Reconciliar-se com quem? Consigo mesmo o quê? Todas as coisas, tanto o quê? Como as que estão aonde? Como é que estão no céu? É por isso que nós concordamos na terra, em nome de Jesus, por meio de Jesus, nos é recebido nos céus. Quando nós fazemos qualquer coisa, falamos qualquer coisa, em nome de Jesus, o Pai nos ouve. Porque por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com os céus. Agora há um contato entre os terrenos e o celestial. Está vendo? O que Jesus fez foi reconciliar os homens terrenos para que agora pudessem conversar com Deus nos céus. Isso devia ter dito naquela igreja. Aleluia! Homens da terra como nós, limitados, que só vê parede, vê lâmpada, vê piano, vê micro, vê isto aqui. Deus, aprove a Deus que por meio de Jesus pudéssemos ter capacidade agora de falar com um Deus que está nos céus. Homens limitados, o que é que você faz? Quem é você, quem sou eu? Para levantarmos a voz e falarmos com um Deus nos céus. Mas Jesus garantiu isso. Alguém pode aplaudir a Jesus na igreja? Oh, meu Deus! Podemos ver Timóteo também aqui, o que é que vai trazer pela graça de Deus. A sua primeira carta, escrita pelo Paulo, capítulo de número 12, versículo de número 5, diz o que aí? Porque há um só Deus e quem? Entre quem? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os... Quem é esse mediador? Mediador quem? É um reconciliador, é a pessoa que pega este que está deste lado e pega o outro que está deste lado e os... Então Jesus veio salvar-nos e depois nos reconciliar com quem? Agora para passarmos a ter paz, porque nós já éramos inimigos de Deus, mas Deus nos reconciliou com Jesus e agora nós já temos... Jesus nos reconciliou com Deus e agora temos paz com Deus. Assim, pega aqui Deus, pega aqui filho. Estamos em paz, mas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Hebreus, escuta o que Hebreus diz aqui, no seu capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo 23 e 25. Acho que alguém já registrou, não é? Então, vamos lá aqui, Hebreus 7. Diz o que é aí o versículo do número 23 a 25. 23 diz o quê? Na verdade o quê? A qual eles foram feitos o quê? Sacerdote em o quê? Em grande número. Por quê? Foram o quê?
Ou seja, o sacerdócio levítico era preciso que quando um sacerdote morresse, o outro fechasse o outro, ou se houvesse um sumo sacerdote, aquele sumo sacerdote já estivesse alguém preparado para substituir. Porque eles sempre morreriam. Mas Cristo é o único sumo sacerdote que morre pelos seus e continua a viver para interceder pelos seus. Aqueles só intercediam quando estavam vivos. Quando morressem, já acabou. No dia que morreu Arão, acabou. Não tinha mais nada. O processo dele acabou. Foi com ele. Tinha que vir o outro para lhe substituir. Mas Cristo, insubstituível, morre e ressuscita e se assenta à direita do Pai e intercede. Pai, tenha misericórdia deles, Pai. Olha para ele, Pai. Meu Deus, está alguém aqui na igreja? Podemos vir juntos, queridos? Vamos lá aqui, está uma maravilha isto, não é? Vamos lá aqui, diz o quê? Feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de Mas o quê? Vamos lá aí. Mas este, por quê? Quando? Permanece quando? Tem o quê? Tem o seu sacerdote perto, ou seja, não acaba. O que é que ele vai fazer aí no versículo do número 25? Portanto, pode fazer o quê? Pode também salvar a quem? Perfeitamente. A quem? Os que por ele, não por outro caminho, por quem? Pelo pastor? Pelo irmão? Pelo apóstolo? Pelo profeta? Se chegam a Deus por ele quem? Ele quem? Ele quem? Aleluia. Então, observa o que ele vai dizer aqui. Diz que, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a... Fazendo o que é ele, Jesus? Vivendo quando? Para quê? Aleluia. Aí ele já acabou a intercessão deles. O único que continua a interceder até hoje por ti e por mim chama-se Jesus, mediador. Então, Hebreus 4 também traz aqui uma informação aqui. Podemos ir ver o que diz aqui? É só voltar um pouco a sua página aí. Versículo de número 14. Diz o quê? Visto que o quê? Um grande sumo sacerdote. Quem ele é? O Filho de Deus. O que ele fez? O que devemos fazer nós? Retenhamos firmemente a nossa... Por quê? Não temos quem? Que não fosse fazer o quê? As nossas fraquezas. Mas quem? Tudo foi tentado, porém sem... O que nós devemos fazer no versículo 16? Aonde? Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e fazermos o quê? A fim de sermos o quê? Porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. A todo momento nos achegamos a Deus por causa dele. É isto que Jesus veio garantir. Que nós voltemos a ter comunhão com e comuniquemos com Deus. Alguém está aqui? Muito rapidamente, acho que já ficamos aqui com uns 2 minutos. Vamos escrever o último tópico para irmos para casa. Tópico número 3. Ponto número 3. Diz o quê? Para ser um modelo... Para ser um modelo, modelo a seguir, ser um modelo a seguir, um exemplo a seguir, vírgula, pois, vírgula, vírgula, ele nos deixa exemplo,
Deixa exemplo. Deixa exemplo. Deixa exemplo. Já está? Deixa exemplo. Deixa exemplo de vida para que todo aquele que queira, todo aquele que queira Deus, todo aquele que queira ser, ter comunhão com Deus, ele deixa exemplo de vida. Todo aquele que quer vir a Deus, ter comunhão. Todo aquele que quer servir a Deus, ter comunhão. Note que a gente só tem que servir e ter comunhão. Não é possível servir sem comunhão, certo? Nós estamos a destacar. Não é a base. Todo aquele que quer vir a Deus, ter comunhão. Tempo de vida para que aquele possa imitá-lo. Ele veio como exemplo para que nós possamos imitá-lo quando quisermos servir. Bom, muito rapidamente, vamos colocar os versículos, vamos ler, depois vamos orar. Pode ser? 1 João capítulo 2, versículo 6. Estava em Hebreus, e já está lá. Capítulo 12, versículo 6, primeira carta de João, diz o quê? Aquele que diz que o quê? Que está nele, o que é que deve fazer? Também deve andar como ele ou seja, Jesus veio para ser exemplo, para que nós andemos como ele andou. João 13, versículo 15, diz o quê? Vamos lá. Evangelho de João 13, versículo 15, diz o quê? 13, 15, diz o quê? Porque eu vos dei um exemplo para que o quê? Exatamente. Então Jesus veio para darmos um exemplo. Ninguém vai dizer que não, Deus não andei como a tua palavra queria porque eu não tive exemplo. Não. Deus já nos deu o quê? Jesus como exemplo. Ok? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz o que aí? Porque para isto fostes chamado. O que fostes para quê? Padeceu por nós. Fazendo o quê? Deixando-nos um exemplo. De o quê? Para que sigais as suas pisadas. Não é isso, meus irmãos? Para que sigais as suas está a dizer que Cristo é um exemplo a seguir. Quando alguém diz que segue as pisadas, está a dizer que como ele andou, você tem que andar, não é isso? Se ele pisou aqui, você pisa ali mesmo. Se ele pisou aqui, você pisa. É verdade. Padeceu para que nós o tenhamos como exemplo para nós. Alguém está aqui? Finalmente, para concluir, Filipenses 2, versículos 5 a 8. E depois vamos orar. Está bem, queridos? Alguém entendeu a mensagem de Deus hoje? O que que nós entendemos? Para que Jesus Cristo veio? Está a ver? Sua conta bancária está aqui. Escreveram aqui. Coisa aqui. Casamento. Emprego. Agora, essas coisas, Jesus, por que estão escritas na palavra? Estão escritas como testemunho de que ele tem capacidade de fazer. Não como testemunho de por que ele veio. Porque há pessoas agora que estão a morrer com câncer, algumas nas cadeiras de rodas, mas têm uma fé incrível em Jesus. Entendeu o que estou a dizer? É preciso a gente sair de um pensamento, pensar que o alvo de Jesus ouvir na terra é resolver nossos problemas materiais. Não. Agora, se eu tenho um problema material, posso pedir ajuda dele, assim como aquela mulher que tinha fluxo de sangue, assim como vários outros homens. Mas o alvo de Jesus ao entrar na vida das pessoas é a salvação das pessoas. Não era aumentar a altura de Zaqueu, como andamos a ver hoje em dia, emagrece, engordece, altece, baixece. Sei lá, essas coisas. Quer dizer,
Jesus viu que Zaqueu era baixinho. Sendo Jesus alguém com todo o poder, o Criador que fez Zaqueu. Ele diz que nada do que foi feito sem ele. Era só fazer o que ele nos Zaqueu. Leamento aí. Vou te mandar um som de leamento. Mas não, disse que hoje, nesta casa, entrou a salvar. Alvo de Jesus. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Diz o que aí? Vamos lá, diz o que? De sorte que o que? O que tem que haver em vós? O que ele fez? Não fez o quê? Era igual a Deus. O que ele fez? E fez o quê? Fazendo-se o quê? E o versículo 8 diz o quê? O que ele fez? Sendo o quê? Até quando? Que morte? Aleluia! Está aqui, exemplo, a seguir aqui. Então agora que nós cremos em Jesus, temos que sofrer. Não. Já te fez com mãos. Trabalhar, faça. A gente quer associar o sofrimento, a pobreza, à salvação. Não. Associa. Alguém está entendendo isso? Nós temos que entender que essas duas coisas não estão associadas. Agora, o Deus que nos salva, orando nós, pedindo a sua ajuda, em situações difíceis nos ajuda? Sim, nos ajuda. Mas isso não é a condição da nossa salvação. E nem tem nada a ver, nem impera nada. É uma ajuda. Está vendo quando alguém você não conhece, está a andar aí, de repente estragou-se uma coisa no carro, você para, desce e... Quer dizer, você está a lhe ajudar. Você não lhe conhece, mas você ajuda, verdade ou não? Então, a ajuda, meus irmãos, não é a condição. Não é isso que condiciona a nossa salvação. Se Deus nos ajudou, se Deus nos deu, não nos deu, nos alimentou, não nos alimentou, nos vestiu. Não. Não é isso que condiciona. Porque essas duas coisas estão separadas. Se alguém era paralítico, não andou, ou andou, isso não condiciona a salvação, não condiciona o propósito pelo qual Cristo Jesus veio. Em nenhum momento. Mas a fé nele, de que ele morreu e ressuscitou, e verteu o seu sangue. Isso é mais válido que qualquer coisa que alguém possa esperar e querer ter. Cristo veio para nos salvar. Aleluia. Alguém quer orar nesta noite? Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos nos colocar de pé.